Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 17 de fevereiro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será a nova aliança e o novo coração. Quando olhamos para a Bíblia como um todo, percebemos que toda aliança, quando era firmada nos tempos antigos, havia um documento no qual essa aliança, ou os termos dessa aliança, eles eram escritos. É claro, quando olhamos para aquela aliança que havia sido feita com o povo de Israel, tendo como mediador o próprio Moisés, Moisés, ele trouxe os termos da aliança para o povo. Retorno para Êxodo capítulo 19. Quando chegamos ali, percebemos o Senhor Deus mencionando a Moisés que ele pretendia ter um contato com todo o povo, porque aquele seria o momento em que ele estabeleceria aliança com o seu povo. O Senhor Deus, ele pede para que o povo passasse por uma experiência de 3 dias, nos quais eles lavariam suas roupas, eles se santificariam. No terceiro dia, o Senhor Deus viria para poder falar com eles. No terceiro dia, aquilo que Deus havia prometido acabou acontecendo. Ele veio sobre o Monte Sinai, o monte todo fumegava, a montanha tremia, haviam sons de trombeta que eram tocados em todos os lugares, eram os anjos de Deus tocando aquelas trombetas. Quando o Senhor Deus tocou sobre o monte, a montanha toda começou a fumegar. E em meio a trovões e relâmpagos, ouviu-se a voz de Deus dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E então ele agora vem trazendo os termos da aliança, o que ele esperava deles. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, e assim por diante. Ali vem ele descrevendo os 10 mandamentos. Quando ele havia terminado de mencionar os 10 mandamentos, o povo agora se volta para Moisés e diz: Moisés, nós não queremos falar com Deus. Fala você com ele, seja o nosso intermediário e traga para nós aquilo que Deus quer da gente. Você fala com ele e traz o recado para a gente, mas nós não queremos ouvir o Senhor Deus. Moisés, então, agora sobe o monte e ele vai passar 40 dias na presença de Deus. Depois que ele desce do monte, ou quando, depois de 40 dias, ele tem agora os termos da aliança, os 10 mandamentos. Ele tem esses mandamentos escritos em tábuas de pedra. E ele vem trazendo esses mandamentos, que são os termos da aliança de Deus com o ser humano, dentro do contexto dessa primeira aliança. Ele vem descendo com as tábuas quando ele percebe que o povo havia já quebrado a aliança de Deus. Deus já tinha mencionado os termos da aliança, mas em 40 dias que Moisés estava fora, eles fizeram um bezerro de ouro e estavam adorando o bezerro. A atitude de Moisés não foi uma atitude desrespeitosa para com Deus. Moisés pega as tábuas nas quais estavam escritos os termos da aliança, ou os 10 mandamentos, e ele joga no chão essas tábuas, elas se quebram, elas se partem. Essa era, na verdade, uma indicação de que realmente o povo estava longe do Senhor Deus e tinha quebrado a aliança com Deus. A quebra das tábuas representava a quebra da aliança. É tanto que o Senhor Deus vai fazer a renovação da aliança com eles depois e com os seus filhos um pouco mais tarde. Na nova aliança, quando a gente para poder pensar nisso, a nova aliança ela tem os mesmos termos, ok? Os termos são os mesmos, os mandamentos de Deus continuam valendo. Quando você vai para Apocalipse capítulo 12, você descobre que o dragão se irou contra a mulher, contra a igreja, mas foi pelejar contra o restante da descendência dela, que são os que guardam os mandamentos de Deus. E tem o testemunho de Jesus. Depois, você vai para o capítulo 14, você vai descobrir que a perseverança dos santos, ela é mencionada, e esses que perseveram no Senhor são os que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus. A salvação é pela graça mediante a fé. Entretanto, todo esse processo da salvação, ele acaba tendo como desdobramento as ações de obediência do ser humano em relação a Deus. Já vimos na lição de ontem que essa obediência ela acontece porque o Espírito de Deus passa a morar dentro de nós, depois que estabelecemos essa aliança com o Senhor. Mas nessa nova aliança, os termos, ou seja, a lei da aliança,
que havia sido escrito lá atrás em tábuas de pedra, na nova aliança é escrita no coração. Até porque as pedras podem se quebrar. Se fosse escrito, por exemplo, em papiro ou pergaminho, poderiam ser cortados ou queimados. Mas no coração, o único que pode escrever é o Espírito de Deus. Portanto, o que ele está dizendo, quando ele menciona que as leis do Senhor seriam escritas no coração, o que ele está dizendo é que só Deus poderia operar essa mudança que haveria dentro do ser humano. Essa obediência, ela depende do poder de Deus agindo em nós através do Espírito Santo do Senhor. Portanto, Deus pensou em todas as coisas. Hoje somos chamados também a estabelecer uma aliança com Deus. E para que essa aliança seja eficaz, somos chamados a crer no Senhor e a andar por fé. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que nos ajudasse a viver essa realidade. Você não quer se unir a mim? Obrigado, Senhor, por tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor nos ama e que o Senhor tem grandes planos para cada um de nós. Ajuda-nos a viver os termos da tua aliança, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?